Hoje, amigos, nós vamos falar sobre interferências. E se há uma coisa que a obra de André Luiz, através do Chico, nos ensinou, é que nós, enquanto estamos mergulhados na carne, sofremos interferências que nós escolhemos, para o bem ou para aquilo que não é bom. E encerrando os nossos comentários do mês passado sobre o livro Libertação, hoje eu falei para um amigo, eu quero falar dos livros de André Luiz, cada vez pegando um tema para que os meninos de sábado se sintam atraídos para ler as obras. São 13 livros. Nosso lar já foi até para o cinema, vocês conhecem a história. Os Mensageiros, que é o segundo, foi agora esse outro filme recém-passado, por sinal, muito bom. E depois vem Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, mas nós estamos em Libertação, um livro psicografado através do Chico em 1949. Eu sou de dezembro de 57, eu devia estar preparando. E vocês, muitos de vocês, em 49 não estavam aqui. E André Luiz já psicografava as realidades do mundo espiritual. Claro que mesmo entre os espíritas eram verdadeiros escândalos, porque o espírita tinha muito aquela coisa do ex-católico, céu, purgatório, inferno. Quando André Luiz traz os detalhes, quando o pessoal começou a ler e viu que para muita coisa não havia justificativa no mundo espiritual, aí todo mundo ficou perturbado. Todo mundo questionou Chico. Inclusive, alguns livros, depois de psicografados, eram mandados para a FEB para que fossem analisados. Na época, teve diretor da FEB que riscou um monte de coisa, porque achava que não devia aparecer nos livros. Pois Emmanuel, com aquela cara de romano maravilhosa, dizia: não faça nada disso, vamos publicar o livro do jeito que ele foi psicografado. Porque a tarefa de André Luiz era essa, era contar detalhes do mundo espiritual positivo e daquele que não era. E aqui, em Libertação, Gregório, que foi o Papa Gregório IX, perseguia na terra uma jovem chamada Margarida, que tinha sido uma grande paixão dele, recusada. Homem é fogo. Homem não é como mulher. A gente se apaixona, aí a pessoa está caída lá, aprontou com a gente levanta a pessoa caída, né? O homem caído, faz assim nele. O homem não. O homem não perdoa. Aliás, tanto não perdoa que o índice de feminicídio não para de crescer. Ele não admite, em grande número, não estou falando de vocês, rapazes de sábado, que há, de jeito nenhum, que a pessoa queira uma outra vida. E era exatamente isso, resumindo, que o ex-papa Gregório IX não admitia. Margarida estava encarnada, casada, e ele a obsediava de forma terrível. Como ele tinha um grande domínio nas regiões da sombra, ele convocou mais de 100 espíritos sofredores para tomar conta dela e infernizar a vida dela. E quando você lê Libertação, você pensa que nós temos uma certa ilusão quando achamos que estamos perturbados e fazemos um tratamento desobsessivo. Procuramos Flaviana, procuramos alguém aqui da casa para nos orientar. Não, eu sinto que tem alguém comigo. Eu acho interessante, porque às vezes a pessoa chega e fala assim: Maíse, seja sincera, tem uma pessoa comigo? Uma. Não, de ilusão também se vive. Né? Uma pessoa. Não, claro que não. É uma chusma de espíritos. E, claro, no caso de Gregório,
Ali ele soube capitanear para essa vingança pessoas que deviam coisas a ele, olha só como é o negócio, e que tinham determinadas vinganças para fazer. Então, o que ele dizia do alto do poder, entre aspas, dele? Você me ajuda e eu te ajudo. Quando chegar a sua hora de se vingar de alguém, eu vou colocar toda a minha energia de espírito da sombra para que você resolva a sua questão. Iludidos, todos aceitaram. E Margarida vivia dias de desespero, porque o marido, sem fé, levava no psiquiatra. Imagine o psiquiatra na década de 40. Levava a tudo que é lugar. Igreja, então, nem se fala. Mas ela não melhorava. Até que o médico dela disse, por que você não tenta o espiritismo? Porque eu já vi muita gente melhorar no espiritismo. E aí, então, ele propõe a Margarida, ela já estava desesperada, para fazer um tratamento no espiritismo. Mas, claro, eles caem na mão de alguém que não era uma pessoa realmente correta e digna, e a coisa continuou, o problema continuou. Mas havia um ser de luz comandando para, no final, trazer a beleza para a vida do Gregório e da Margarida também. Era a Matilde, a mãe de Gregório, o Papa. Ela, católica, na época fervorosa e fanática, incentivou o filho à vida como padre. E ele chega a Papa em 1240 e qualquer coisa. Bom, quando o livro começa, já são 700 anos que ele estava naquela região de sombra, comandando um grupo imenso de almas sofredoras. Mas Matilde procura Gúbio, um espírito amigo que estava sendo, naquela época, professor do André Luiz e do Eloy, e diz, eu sinto que no coração do meu filho começou a haver, não remorso, mas aquela coisa de você não aguentar mais a vida que você está tendo. Você faz tanta maldade, você não tem outra coisa para pensar que não seja maldade. E ele começou a sentir que ele não precisava mudar, mas ele estava farto. Essa é a palavra. E aí Matilde diz, essa é a chance. Ele não me vê há séculos, então eu preciso aparecer para ele. E você passa o livro inteiro torcendo para que isso aconteça, porque só com Matilde materializada na frente de Gregório é que as coisas se resolveriam. Mas vejam, eu coloquei aqui determinadas observações para nós não deixarmos de falar. A obsessão de Gregório por Margarida é uma coisa que nós aprendemos desde o início do livro, o quanto era perversa, apesar dela ser também responsável, porque ela tinha aprontado com ele em outra encarnação. E aí, quando o Gúbio está lá tentando convencer o Gregório a dar um tempo, essa é a palavra, o Gregório diz, ué, mas ela fez coisas ruins comigo? Não sou só eu, não. Aí Gúbio diz, então, já que você não pode nos ajudar porque não quer, pelo menos se afaste um pouco. Deixe que nós vamos até a casa dela para tentar ajudá-la, mas sem a sua influência, sem essa gente toda que você colocou lá em volta dela. E ele aceita. Ele, num momento, ele diz, tudo bem, eu não vou interferir, mas tem um tempo. Se vocês não conseguirem, eu retorno com mais vigor à minha vingança. Os asseclas envolvidos eram aqueles que pretendiam depois ter alguma vantagem. Eu lembrei de Chico Xavier, porque as pessoas falavam, porque fulano tem inveja do Beltrano, e o Chico dizia, vocês não têm ideia do que é um sentimento de inveja. E as pessoas começavam a rir. Ih, Chico, todo mundo tem inveja um do outro, isso é assim mesmo.
E o Chico, muito sério, dizia: é porque vocês não veem os espíritos sofredores ligados a essa emoção, a inveja. O Chico tinha medo das entidades ligadas à questão de inveja. Eu lembrei muito da vida atual. As pessoas adoram nas redes sociais mostrarem até o que não tem, o que é emprestado, para que as outras sintam inveja dela. Gente, não há nada pior do que as pessoas, quando nos mentalizam, nos mentalizarem com inveja. E outra coisa, quando o Chico falava de crimes, ele se referia sempre àquilo que a pessoa estava pensando em fazer e ainda não tinha feito, mas ela já era envolvida por uma chuva de almas intensamente sofredoras só porque ela estava pensando em praticar uma coisa muito errada. Outra, espíritos ligados a sexo, que geralmente quando você passa em frente a uma boate, a uma casa noturna, se você tiver evidência, você fica apavorado com o número de almas ligadas a sexo sem compromisso. Estou falando do sexo sem compromisso, que ficam ali na porta. E claro que todo mundo deve dançar, se divertir, mas se você der chance, pimba, a pessoa desencarnada se aproxima de você. E a outra que ele contava é que existiam mulheres belíssimas que iam conversar com ele e eram verdadeiras bruxas por dentro. Aquele corpo maravilhoso, aquele rosto espetacular, mas quando elas se aproximavam do Chico, Emmanuel dizia: quando o corpo não existir mais, ela vai parecer, do outro lado da vida, uma verdadeira bruxa, de nariz adunco e tudo, porque essa era a emoção dela, né? Nem preciso dizer para vocês que eu era adolescente, eu adorei saber que as mulheres bonitas eram bruxas. Nem preciso dizer, confesso, né? Mas ele dizia que a pessoa, olha que fulana, Chico, ela é linda. Quando o Chico batia o olho, claro que não eram todas, mas tinha umas que, minha Nossa Senhora, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Um dos ditados dos meus avós, que até hoje é muito atual. Bem, o André Luiz aprende que almas criminosas também reencarnam. Ele fica impressionado. Como é que esses espíritos tinham chance de reencarnar? E aí Gúbio explica que entre essas almas sofredoras sempre existia aqueles que eram magnetizadores, que dominavam a questão de fazer a pessoa vir para a Terra num corpo de carne. Agora, você imagina o que era encontrar pai e mãe no mesmo desequilíbrio, porque é claro que não eram as almas bondosas que estavam promovendo aquelas encarnações, eram as almas vingativas, que faziam com que as pessoas pudessem reencarnar de repente, e é por isso, diz André Luiz, que a gente vê tanto crime, que a gente vê tanta coisa absurda acontecendo, porque são essas pessoas que não perdoaram em outra vida, que reencontram os seus adversários de ontem, e aí a coisa fica muito complicada. Para ajudar, é preciso solucionar conflitos daqueles que nos perseguem. Então, André percebeu que não adiantava que Margarida fosse uma sofredora, que ela precisasse da ajuda dos espíritos amigos, porque eles tinham que ir em volta, começar a pegar aqueles espíritos vingativos que tinham sido ali colocados. O que te trouxe aqui? Aí um deles, Saldanha, diz: porque o pai da Margarida é um juiz que condenou meu filho inocente à cadeia. Quando ele foi condenado e colocado na cadeia, a minha mulher morreu de desgosto e a minha nora, esposa do meu filho, se suicidou. E é por isso que eu estou aqui,
porque eu não consigo atingir o juiz, mas atinjo a filha dele. Aí você imagina o pessoal da luz indo atrás do juiz, tirando o juiz do corpo, dizendo: olha, nesse caso o senhor errou, revise a sua condenação, porque esse moço, Jorge, eu acho o nome dele, não merece estar na cadeia. Tudo isso para chegar na Margarida, para tirar todos aqueles motivos que as almas intensamente sofredoras tinham de obedecer a Gregório e estar perseguindo ela. Já imaginaram o trabalho que isso dá para o mundo espiritual? Nossa Senhora! Bem, quem assume compromissos diante das leis eternas tem que quitar seus débitos. Foi uma das coisas que André Luiz aprendeu. Margarida tinha relação com Gregório de outras vidas. E aquele momento difícil de resgate, de perturbação, era uma forma de repente, nascer para o bem, para as coisas positivas. E, por um período, eles conseguiram interferir para soluções futuras. Então, eles foram pegando aquelas entidades sofredoras, uns mais difíceis de serem convencidos, outros não. Não, nós vamos... A mesma coisa que Gregório tinha feito. Nós vamos solucionar o seu problema, mas vamos solucionar para o bem, para o amor, para a luz. Então, já era diferente. E a verdade, meus amigos, é que chega uma hora que você faz tanta coisa ruim que você se cansa das energias que são horríveis, se cansa de uma vida que não vai para frente, onde não acontece nada de bom. E aí nós começamos a pensar em real mudança. Agora, uma coisa ele deixa assim, en passant, no livro. E eu pensei em todos nós. Quem sabe esta vida atual, em que aparentemente as coisas não dão tão errado, não há uma perseguição sobre nós tão ferrenha, nós temos os nossos momentos de felicidade, não seja o intervalo entre a nossa consciência na pátria dos espíritos e futuras encarnações, em que de verdade nós resgataremos os nossos débitos. É como se fosse uma existência em que você bebe água, em que você põe uma roupa confortável, em que você tem pensamentos bons, para numa outra vida, aí sim, começar nas dificuldades. Eu já contei para vocês aqui que uma vez, falando sobre um tema semelhante, um senhor veio da plateia e disse: a senhora é muito exagerada, porque eu tenho 3 filhos rapazes que nunca me deram uma tristeza. 3 filhos formidáveis. Eu não tenho problema nenhum com eles. Mas falou duramente, não falou assim como eu estou falando, não. E aí eu falei: meu amigo, você é um privilegiado, porque quem vai conversar comigo depois de uma palestra sempre tem uma dificuldade para contar. Eu estou acostumada com isso. Não, de jeito nenhum, tudo é maravilhoso. E quando eu ia argumentar com ele, ele virou as costas e saiu. Eu me lembro de José Grosso dizendo para mim: ele aguarde as noras que ele vai ter. E nunca mais eu soube dele. Não duvidemos, o nosso momento de resgatar, de aprender, de refazer o nosso destino eterno está nos aguardando. Se ele ainda não chegou, ele nos aguarda. Então, nos fortaleçamos para isso. Estejamos firmes, vigorosos na nossa fé. Acima de tudo, Jesus veio para a Terra para nos servir de modelo absoluto. Criança pobre, criança filha de um marceneiro. Aliás, vocês sabiam, quando eu era pequena, quando vinha o Natal, sempre tinha o teatrinho do Nascimento de Jesus. Então, os sacerdotes, na verdade, os médiuns maravilhosos, que eram verdadeiros astrônomos, incenso, ouro e mirra.
Foram as 3 coisas que eles deram de presente para Jesus na manjedoura, recém-nascido. Pergunta se José e Maria ficaram com as 3 coisas. Não. O ouro foi doado para uma igreja humilde. O incenso, agora não vou me lembrar. E a mirra foi doada para pessoas que utilizavam nos seus trabalhos espirituais a mirra. Eles não ficaram com nada. José e Maria ficaram com uma mão na frente e outra atrás. Eram 3 presentes valiosíssimos, mas eles não ficaram com nada. Já deviam ser espíritas de outra encarnação, não é? Mas o importante é que os espíritos dão notícia disso, de que eles não ficaram com os presentes dados a Jesus. Então Jesus foi pobrinho mesmo, entendeu? Foi daqueles que andava descalço, né? Que brincava com crianças pobrinhas como ele, mas ninguém sabia quem estava ali. Com 12 anos, ele entra no templo e, para surpresa de sua mãe, ele abre o papiro e encanta a todos com a sua palavra. Com 12 anos. Mostrando que ele não tinha vindo para qualquer coisa. E Maria e José sabiam muito bem disso. Bom, aí o que acontece no final do livro? Eu não vou contar porque vocês vão ler. Mas Gregório e Matilde se encontram. E é uma coisa extraordinária. Porque ele, acostumado a guerrear, imediatamente segura uma espada, que na verdade só existia na cabeça dele. Por quem és? Por quem és? Com que armas vens me vencer? E ela, Matilde, diz: a única arma que eu tenho é o amor com que eu sempre te amei. E ele cai no chão, vencido por aquele amor de mãe que há tantos séculos ele procurava. Olha que coisa extraordinária, André Luiz nos dizendo que nas horas mais críticas da nossa vida, só o amor, o perdão, tudo que nasce do amor é que consegue ser a nossa proteção. Outras coisas farão com que nós ainda caminhemos tropeçando até realmente amar. E o extraordinário do Libertação é isso. É quando, enfim, Matilde consegue que Gregório aceite deixar tudo aquilo e começar em algum lugar. Gúbio diz a ele: se eu fosse você, eu permitiria que Margarida se recuperasse, porque quem sabe não é através dela que você voltará à Terra numa nova vida. E ele fica horrorizado. Eu não quero nada com a Terra, eu não quero mais voltar para a Terra de jeito nenhum. Mas está na cara que hoje, em algum lugar, ele e Matilde devem estar juntos. E ela deu a ele a oportunidade de começar de novo. Ele, o Papa tão poderoso de ontem, inclusive, ele foi um dos criadores da Inquisição. Então você imagina o que era esse ser. Extremamente triste, para dizer o mínimo, mas com certeza hoje recomeçando em alguma parte. E forças ruins que nos sustentam são vencidas pela luz. É o que André Luiz nos lembra no final dos seus comentários em Libertação. Olha, poucas vezes um livro teve um título tão adequado. Porque Gregório se liberta e quando você termina de ler o livro, você pensa: meu Deus, ainda tem muita coisa para eu viver. Quantas coisas eu deixei passar. Quantas pessoas eu não desculpei só porque não gostavam de mim como eu gostava delas. A mesma história de Gregório. Então, vamos tomar cuidado, porque nós vamos, no mundo espiritual, reencontrar muitas pessoas que terão queixas de nós.
porque nós não nos sentimos amados o suficiente e jogamos a pessoa para longe. Mas ela volta como filho, ela volta como neto. Divaldo conheceu um homem, um fazendeiro riquíssimo da Bahia, que, num acidente da fábrica onde ele era dono, viu morrer um empregado. E, tempos depois, com a filha adolescente, este empregado, porque na hora que ele estava morrendo, o dono da fábrica segurou a mão dele e disse: pode morrer tranquilo que eu vou ajudar a sua família. Pergunta se ele deu um tostão. Aí passam-se os anos, a filha dele fica adolescente e pimba, aquele operário, para se vingar, toma a menina num processo obsessivo terrível, terrível, da menina ser colocada em camisa de força, internada em vários hospitais psiquiátricos, sem nenhum recurso. Mas um dia alguém falou para ele do Divaldo, o tribuno espírita, das palestras que o Divaldo fazia. E ele então leva a menina, num último recurso, exatamente como o marido da Margarida, para que o Divaldo desse uma solução. E o Divaldo, com aquela coragem dele, disse para os enfermeiros: pode tirar a camisa de força dela. Aí os enfermeiros disseram: de jeito nenhum, porque na hora que ela fica livre, ela consegue derrubar todos nós. Porque, na verdade, não era ela, era o operário, fazendo a cobrança dele. E aí, obviamente, tiraram a camisa de força, a entidade veio, disse quem era, disse o que estava procurando, que era uma reparação para a família que o cara tinha prometido e nunca tinha dado. E aí começa o tratamento espiritual da jovem para que ela ficasse boa e o operário fosse também levado para o mundo espiritual e acabasse aquela vingança. Bom, passa-se o tempo, a jovem se casou e nasce um neto. E esse fazendeiro diz ao Divaldo, todo feliz: Divaldo, você tem que conhecer o meu netinho, ele é lindo. Eu não sei se eu vou viver muito tempo, então eu já fui ao cartório e coloquei tudo que eu tenho em nome do meu neto. Aí o Divaldo olha para o garotinho, quando foi visitá-lo, e Joana diz: adivinha quem é o neto dele? O operário. Agora ia ser rico, não ia ter só o que o cara acabou correndo para deixar para a família, não. Era toda a fortuna do homem. E aí ele diz para o Divaldo: Divaldo, você sabe, às vezes eu olho para o meu neto e penso assim: engraçado, eu acho que eu conheço ele de algum lugar. Aí Divaldo: impressão sua. Mas vejam que o passado ou aquilo que nós prometemos e não fazemos sempre volta para nós. Sempre. Então, tenhamos essa consciência, vivamos felizes, satisfeitos, porque a nossa fé nos explica o que se passa conosco, por que o mundo está tão maluco, porque Jesus com certeza convidou Deus e o mundo para virem. Tivesse condição ou não. Aí você olha a televisão 5 minutos de manhã, você descrê da humanidade, porque tudo enquanto você dormia de ruim aconteceu. E a verdade é que essas almas intensamente sofredoras, elas se autodenominam os dragões. E olha, quando eu de noite assisto um jornal, eu identifico vários dragões. Vários. Infelizmente, comandando países. Como é que você faz uma guerra? Todo mundo te propõe uma solução e você não aceita nada. Porque a sua intenção lá no fundo da sua alma é criar o maior número de dificuldade possível. Isso é ser um dragão reencarnado, gente.
Então, nós temos que orar muito, que ter o nosso equilíbrio, manter o equilíbrio da nossa casa com tranquilidade, porque muitas casas, as almas sofredoras tentam entrar e não conseguem, porque existe ali a proteção. Existe ali uma bandeira das almas amigas que não permite que alguém entre e faça a bagunça que quiser nas suas emoções e na emoção dos seus familiares. Amigos, falando de interferência, claro que a interferência de Gregório sobre Margarida foi terrível, mas a interferência de Matilde sobre ele foi a interferência da luz. E assim vamos, seguindo. Uma hora é a luz que consegue nos abençoar, porque nós permitimos. Outra hora é a sombra que tenta se acercar de nós. Mas já imaginaram o que foi, o que é o poder da palavra? Por isso, há entidades que hipnotizam de tal maneira os encarnados que tentam fazer sofrer, que a pessoa não escuta você. Você diz, olha, fulano, você está com tal e tal problema. Ah, não, de jeito nenhum. Olha, fulano, você está precisando de uma terapia. Eu? De maneira nenhuma. Então, é muito complicado, porque é uma hipnose que nós vamos deixando à medida que pedimos sinceramente que as forças do bem estejam conosco. Já imaginaram o que foi a conversa de Jesus com Pôncio Pilatos? Meu Deus do céu! Que coisa extraordinária! Tanto que Jesus plantou ali o remorso que Pôncio Pilatos já sentia. Então ele lava as mãos e diz, eu lavo as mãos do sangue desse inocente. Ele sabia que Jesus não era culpado de nada. E detalhe, a esposa dele tinha um grave problema de saúde e, ao olhar para Jesus, ela se sentiu curada e estava curada. Então, depois que Jesus foi crucificado, ela contou para o marido. Olha, eu tenho certeza que eu fui curada por ele, porque eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu senti a cura. E Pôncio Pilatos, então, vai vivendo o seu remorso terrível até o seu suicídio, porque sua alma não suportou ouvir de Jesus todas aquelas belezas. Tu és rei? Perguntou a Jesus. E Jesus respondeu, tu dizes. Olha só, a pessoa querendo que você entrasse numa contenda com ela, mas Jesus faz calar ali qualquer intenção menos digna de Pôncio Pilatos. E, claro, uma história clássica de Paulo, o apóstolo, quando estava para ser condenado e se apresenta à frente daquele que era o seu juiz, Agripa. E com tal maneira, de maneira tão linda, tão iluminada, Paulo fala. Ele tinha sido, sim, um romano. Ele tinha sido uma pessoa que acreditava em outros deuses, mas Jesus apareceu para ele da estrada de Damasco e mudou a vida dele para sempre. E ele então começa a falar da beleza de acreditar em Jesus, de seguir Jesus, de andar por todas as cidades falando de Jesus. E a Agripa, então, deixando que Paulo falasse tudo, porque era uma melopéia de palavras maravilhosa, diz, por pouco não me convenceste a ser cristão, mas eu te condeno, como cidadão romano, a perder a tua cabeça através da espada de um soldado. E assim foi. Magnetizado por Paulo, ele quase perdoou Paulo, para que Paulo continuasse a sua tarefa. Mas Paulo passou por isso. Como cidadão romano, teve a sua cabeça decepada, e quando sai do corpo físico, você que já leu Paulo e Estevão sabe, é recebido por Abigail, sua noiva, e as almas felizes, e então diz, morte, onde está a tua vitória?
onde está o teu galardão? Gente, nós não viemos do acaso, e nós viemos para aprender com essas almas magníficas, que tinham uma fé absoluta. Para elas não existia sombra, elas conheciam as perturbações, mas procuravam tudo superar por amor a Jesus. No dia que cada um de nós fizer isso, nós teremos dado um grande avanço no nosso processo espiritual. Por enquanto, que o nosso dia a dia seja feliz, que nós possamos ter esperança renovada, apesar dos dias tão difíceis que a Terra atravessa. As coisas não vão melhorar com facilidade, mas se nós conseguirmos uma facilidade possível, uma alegria possível, e se nós falarmos às pessoas de que tudo vai ficar melhor, nós estaremos cumprindo a nossa tarefa em toda parte. Meus amigos, dia 26 eu embarco para Porto Seguro, na Bahia, para fazer palestra. Se você conhecer alguém que mora por lá em Porto Seguro, diga que eu vou lá. Não posso comer acarajé. O pessoal de Porto Seguro me perguntou, mas o que você não pode comer? E eu, com a alma sangrando, disse, doce. Doce eu não posso comer, porque eu tenho diabetes há 17 anos. No mês que vem, Rio Grande do Norte, em junho, Porto Alegre, em julho, São Paulo, em agosto, Maranhão, em setembro, um pedaço de outubro, 20 dias no Rio de Janeiro, 11 palestras. O Rio de Janeiro está grandemente necessitado. E depois, Paraíba. Paraíba! Dizem que as mulheres da Paraíba são fortes. Lá vou estar eu para saber se isso é verdade. À medida que o ano for passando, eu vou lembrando a vocês, porque de repente vocês conhecem alguém que pode assistir às palestras lá. Combinado? Temos hoje a Flaviana, no lugar da Cristina, que não pôde estar conosco. Temos o nosso Mineirinho, que está aqui nos representando a todos, e eu desejo muito que vocês tenham tido um bom coelhinho da Páscoa. Eu me senti uma heroína. Nem um bombom diet eu comi. Eu entrei na Cacau Show e falei, gente, eu sou uma heroína. E elas me oferecendo tudo e mais alguma coisa. Falei, não posso. Eu espero que isso dê resultado na balança. Se não der, a Cacau Show que se prepare para a quantidade de bombom diet que eu vou comer. Amigos, até o nosso próximo encontro, no primeiro sábado de maio, em que nós já vamos falar, adivinha de quê? Da festa junina. E vocês ansiosos. Meu Deus, depois de escutar a história do Gregório, da Margarida, eu não posso deixar de ir à festa junina, não posso deixar de levar um bolo, né? Então, com certeza, nos veremos, no primeiro primeiro domingo de junho, que cai no dia 2 de junho. E a renda, vocês sabem, é toda em benefício das crianças de nosso lar. As casas de apoio às mães que trazem seus filhos com câncer para se hospedar no lar já estão sendo reformadas, graças a toda a ajuda que cada um de vocês nos proporcionou. Então, meus amigos, a nossa estrada é de luz, que ninguém nos convença do contrário, que não surja em nossa vida nenhum Gregório para colocar em nosso coração sentimentos menos nobres que não são nossos. E um dia, do outro lado da vida, nós, com certeza, vamos entender por que a comunhão amiga nos cedia esse espaço para que nós estivéssemos juntos no primeiro sábado do mês. Isso não pode ter começado agora. E quanto mais gente moça eu vejo chegando, mais satisfeita eu fico, porque nós, mais velhos, vamos embora, e os mais jovens vão continuar. Tudo que nós podemos transmitir a todas as pessoas que nos buscarem o coração. Você acordou meio perturbadinho? Toma um banho,
come assim um pão proibido, faz alguma coisa para que aquele dia seja mais feliz do que você acordou pensando que seria. E na hora de dormir, não nos esqueçamos, nós somos um envelope selado quando dormimos. Vamos pedir que nas horas de sono sejamos abençoados, sejamos protegidos e que da nebulosa da noite, no dia seguinte, nós saiamos para mais dias e mais renovação. Eu volto à palavra, querida Flaviana, que nos conduzirá com certeza à prece de encerramento. E nem preciso dizer que o número de enfermeiros, de médicos desencarnados em nossa plateia é sempre enorme. E quando nós mentalizamos alguém durante as orações aqui feitas, eles anotam a nossa preocupação, anotam quem é essa pessoa, para serem socorridas, mesmo que não estejam aqui. Então, tenhamos essa certeza que a nossa vinda aqui, o acaso não preside, porque pessoas distantes que nós vamos mentalizar vão receber também. Talvez não no momento, mas vai ficar em cima delas até que elas possam receber. E as pessoas estão indo e voltando. Hoje, um casal amigo, eu falei no casamento deles há anos atrás, me ligou para contar que nasceu seu primeiro filhinho, o Davi. E o mais incrível é que eles não quiseram saber o sexo até a hora do nascimento. Então, foi uma surpresa, como era quando eu nasci. Você não sabia se era menino ou se era menina. Depois é que você sabia porque nascia. E hoje partiu para o mundo espiritual Ziraldo, aos 91 anos, essa alma que cuidou da nossa infância, a turma do Pererê. E eu tenho certeza que do lado de lá da vida, ele foi recebido pelo seu alter ego, o menino maluquinho. Com certeza, e de panela na cabeça. Maravilhoso. Ele já estava na cadeira de roda, ele falava com alguma dificuldade e parte aos 91 anos. Nos próximos dias, com certeza, ele será muito homenageado, sempre com a sua alegria, e passou por grandes dificuldades, sofreu prisão, uma série de questões, mas sempre confiante de que a criança tinha que ter imaginação. Extraordinário. Porque com a imaginação nós podemos mudar o mundo. Façamos isso com os nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos tutelados. Ensinemos a sonhar. E eles, depois que nós não estivermos mais aqui, vão, sem dúvida, tornar o mundo muito melhor do que ele é hoje. Flaviana, você nos inspira. Vamos fazer oração. O mineirinho seguro ali, porque você sabe como é mineiro, adora uma prece. Mas ele está tímido, então ele vai ficar sentadinho. Então, vamos primeiro agradecer a Maíse por mais esse momento de tantos ensinamentos, trazendo essa obra tão maravilhosa que é a libertação, que todos nós deveríamos ler e reler. E vamos para a nossa prece. Vamos fazer uma prece de irradiação, como Maíse citou aqui. Então vamos trazer a tela mental, uma luz que ilumina nossos pensamentos, essa luz que existe em cada um de nós, mesmo que pequenininha, e ela vai crescendo, irradiando, encontrando com a luz do amor que é Jesus. E essa luz envolve cada um de nós, envolve agora aqueles a quem nós trazemos ao pensamento, os nossos entes queridos, que estão ligados pelos laços de afeto. E vamos irradiando, envolvendo os nossos lares, envolvendo nosso local de trabalho ou de estudo. E essa luz vai crescendo e crescendo e chega também aos nossos adversários de ontem e de hoje, aqueles que nós temos
um sentimento que não nos agrada, aqueles que nós precisamos perdoar, aqueles que nós precisamos pedir perdão. E essa luz vai crescendo e vai envolvendo também o nosso país, nosso planeta, cada local que precisa, os lares de crianças, os lares de idosos, os presídios, os locais de guerra, os locais onde os conflitos acontecem e que nem imaginamos que existe, mas que existem, tanto nesse plano como no outro. E essa luz do Cristo irradia, envolvendo todo o nosso planeta azul, e unidos em pensamento, vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, que nos guia nesta caminhada, para que nós possamos nos libertar das interferências que nos impedem de crescer. E assim nós encerramos esta reflexão da noite de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Então, meus queridos, uma boa noite, um ótimo final de semana. Aqueles que sentirem necessidade de tomar o passe, aguardem nesta vibração. Aqueles que estão em casa, vamos tomar o passe virtual. Um abraço, fiquem em paz. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos, necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade,
a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.